Olá, aqui é o Matheus Santana e pelo menos 90% das pessoas estão sendo sabotadas por um ciclo invisível. E o pior, elas não estão conscientes disso. Elas só conseguem identificar os sintomas, mas nunca a causa das coisas horríveis que elas estão pensando e sentindo no dia a dia. Mas, nesse vídeo, eu vou te apresentar uma forma comprovada de quebrar esse ciclo e literalmente reprogramar seu cérebro para criar uma nova realidade. E farei isso usando como base os conhecimentos do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Então, vamos lá. Olha, sabe quando você sente que está sempre esbarrando nos mesmos obstáculos? Tipo aquele padrão que se repete no trabalho, nos relacionamentos e até nos hábitos do seu dia a dia? Então, isso não é por acaso. O que o Joe explica é que a sua identidade, ou seja, quem você acredita ser, acaba funcionando como uma espécie de loop entre pensamentos, emoções e comportamentos. Ou seja, você pensa de um jeito, esse pensamento gera uma química no corpo, essa química se transforma numa emoção e essa emoção reforça o mesmo tipo de pensamento de novo. E aí pronto, o ciclo se fecha. E o mais curioso é que o Joe explica que cerca de 95% daquilo que você pensa ao longo do dia é uma repetição da mesma coisa que você já pensou nos dias anteriores. Só que se você repete os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções e toma as mesmas atitudes, no fim das contas, você está criando a mesma realidade para você, mesmo que lá no fundo você diga que precisa mudar. E o que acontece é que o corpo também tem influência nisso, porque ele se acostuma com a química dessas emoções, mesmo quando elas não são boas. Então, se você está acostumado a sentir ansiedade, estresse ou raiva, o seu corpo começa a pedir essas doses de novo, como se tivesse um vício químico mesmo. E aí, quando surge a oportunidade de agir de forma diferente, você até pensa, agora eu vou mudar. Só que alguns minutos depois, você já se vê caindo no mesmo padrão, porque é o corpo que está comandando agora, e não a sua mente consciente. Então, no fundo, o Joe Dispenza explica que o que mantém a gente preso nesse piloto automático é uma identidade sustentada por memórias e emoções do passado que continuam se repetindo como se fosse um presente. E aqui entra uma das descobertas mais incríveis da neurociência, porque durante muito tempo a gente acreditou que o cérebro era um órgão fixo, que depois de adulto ele já estava totalmente formado e não mudava mais. Só que hoje a gente sabe que isso não é verdade. O cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que basicamente significa que ele é moldável. Então ele consegue criar novas conexões e até reorganizar a forma como os neurônios conversam entre si. E quando você entende isso, fica claro por que é possível quebrar aquele ciclo vicioso de pensamentos e emoções. Porque pensa comigo, cada vez que você repete um pensamento, você está reforçando um caminho neural. É como se fosse uma trilha que vai ficando cada vez mais funda cada vez que você passa ali. Agora, se você começa a escolher pensamentos diferentes, mesmo que pareça estranho no começo, você está abrindo uma nova trilha. E quanto mais você anda por essa nova trilha, mais ela se consolida e mais a antiga vai enfraquecendo. Só que isso não se trata apenas de pensamentos, porque como eu disse, o corpo também tem seu papel nisso, porque cada pensamento gera uma química, e essa química é o que cria as emoções. Então se você passa dias, semanas, anos alimentando emoções de medo, preocupação ou até de culpa, o seu corpo fica condicionado a reagir desse jeito como se fosse o normal. Agora, se você muda o pensamento, você também muda a química que o cérebro libera. E com o tempo, o corpo começa a se acostumar a sentir emoções diferentes, que estão mais alinhadas com a vida que você realmente quer criar. E já que a gente está falando de criar a vida que você deseja no futuro, tem um detalhe que pouca gente presta atenção, que é o fato de que, mais do que os pensamentos que você cultiva, são os hábitos que você pratica todo dia que vão decidir se esse futuro vai ser real ou se vai ser só uma ideia bonita na sua cabeça. Porque pensa, não adianta nada você visualizar uma vida cheia de energia, saúde e liberdade se ao mesmo tempo você mantém hábitos que te puxam para baixo, como fumar, beber em excesso, comer besteira todo dia, ficar horas no celular, assistir pornô ou se perder em redes sociais. Enfim, porque esses hábitos estão moldando o seu futuro tanto quanto ou até mais do que os seus próprios pensamentos. E talvez você até já tenha tentado mudar isso só com força de vontade, né? Mas se fosse simples assim, todo mundo já teria mudado, ninguém mais estaria preso a esses comportamentos. Então a real é que só força de vontade não basta. Você precisa de uma estratégia mais inteligente.
E se quiser conhecer o método mais simples e rápido para mudar qualquer hábito que você quiser, é só clicar no primeiro link da descrição e assistir o vídeo que preparei para você lá. Bom, no fim das contas, o que esse processo mostra é que você não está preso numa identidade fixa. Você só está preso nos circuitos e nas químicas que você repetiu até agora. E a boa notícia é que esses circuitos podem ser reprogramados. E é nesse momento que acontece o ponto de virada. Porque quando você percebe que não precisa mais se identificar com cada pensamento que surge, a sua relação com a sua mente muda completamente. Até porque o ato de ter pensamentos em si você não controla, mas o que você pode escolher é se vai embarcar neles ou se vai só observar de fora. E quando você consegue observar seus pensamentos sem reagir, você cria uma distância saudável. É como se você estivesse assistindo a um filme, só que em vez de você se perder dentro da cena, você percebe que está assistindo da cadeira, só vendo aquilo passar na tela. Essa consciência, que parece simples, é justamente o que começa a enfraquecer o loop automático, porque agora já não é mais o corpo ditando o ritmo, mas sim a sua atenção consciente. E esse passo, por menor que pareça, abre espaço para uma mudança considerável, porque enquanto você está preso na identificação, tudo roda no automático. Mas quando você consegue dar esse passo para trás, mesmo que por alguns segundos, você já quebra o padrão na raiz. E segundo o Joe Dispenza, é justamente a partir desse espaço de consciência que você pode começar a usar uma ferramenta prática para reprogramar sua mente no dia a dia. E o que funciona muito bem é um exercício simples de 3 passos que parece até óbvio quando você ouve, mas que faz toda a diferença quando você realmente aplica. O primeiro passo é você identificar quais são aqueles pensamentos que vivem se repetindo e que mantêm você preso na mesma história. Você não precisa brigar com eles, nem se forçar a parar de pensar neles. É só você perceber e nomeá-los. Olha, esse é o pensamento que sempre aparece quando eu estou prestes a mudar alguma coisa na minha vida. Só esse ato de reconhecer o padrão de pensamento já diminui o poder dele. O segundo passo é você praticar uma visualização focada no seu eu do futuro. E aqui não é só imaginar a cena como se fosse um filme qualquer, mas sim tentar sentir a emoção que você teria se já estivesse vivendo essa nova realidade. Então, se for confiança, sinta confiança. Se for gratidão, sinta gratidão. E quanto mais real você consegue tornar essa experiência dentro de você, mais o seu corpo começa a acreditar que aquilo já está acontecendo. É como se o cérebro não conseguisse diferenciar completamente o que é imaginação do que é experiência real. E por isso, os circuitos novos começam a ser instalados do mesmo jeito. E o terceiro passo é repetir isso todos os dias, mesmo que no começo pareça algo meio forçado. Porque quanto mais vezes você pratica isso, mais o corpo começa a memorizar essas emoções antes mesmo do evento acontecer. O que significa que é como se você já estivesse treinando o seu corpo e mente para receber aquele futuro, em vez de você simplesmente ficar refém do passado. Essa prática é tão forte que o Dr. Joe relata que muitas pessoas que participaram dos seus workshops de meditação guiada tiveram uma redução considerável nos sintomas de condições até bem sérias, como doenças autoimunes, dores crônicas, etc. Fora isso, tem também um estudo clássico que foi feito com atletas olímpicos e que também comprova o poder dessas visualizações. Na ocasião, os pesquisadores dividiram os atletas em 2 grupos. Um treinava fisicamente e o outro só fazia um treino mental ali, visualizando a execução perfeita do movimento. E o que os pesquisadores descobriram foi que no grupo da visualização, eles conseguiram ativar as mesmas áreas do cérebro que eles ativavam quando estavam praticando, o que também se traduzia numa melhora de performance considerável. Isso mostra que o corpo realmente não consegue diferenciar 100% aquilo que você imagina intensamente daquilo que você realmente vive. E um outro caso interessante vem das pesquisas sobre o placebo, porque em vários experimentos, quando as pessoas acreditam que estão tomando um remédio poderoso, mesmo que seja só uma pílula de farinha, elas apresentam mudanças reais no corpo, como alívio da dor, redução de ansiedade e até a melhora de sintomas físicos mesmo. E isso mais uma vez prova de forma científica que a expectativa e a emoção associada a um pensamento conseguem alterar a biologia de qualquer um. Então esses relatos de contextos diferentes deixam claro que quando você muda os sinais que você manda para o seu corpo, seja por meio de visualização, meditação ou de pensamentos, você abre espaço para mudanças reais dentro de você. Portanto, isso significa que você não está preso ao roteiro que a sua mente repetiu até agora, porque cada pensamento, cada emoção e cada escolha que você alimenta pode ser visto como um ensaio para um futuro que você quer viver.
E assim, ó, se até a ciência comprova que o cérebro é capaz de mudar, que a química do corpo responde a pensamentos e que a identidade não é uma sentença fixa, então aquela vida que antes parecia inevitável pode começar a ser vista apenas como uma das possibilidades e não a única, e que isso só depende de você. E talvez o maior aprendizado desse livro do Dr. Joe é que você não é apenas o resultado do passado que você teve, mas também e principalmente o autor das experiências maravilhosas que ainda não aconteceram na sua vida, mas que podem acontecer. A chave está justamente em parar de viver como uma vítima de memórias do passado e começar a sentir aqui e agora as emoções do futuro que você deseja. Porque quando a mente e o corpo se alinham nessa direção, a realidade ao redor não tem outra escolha a não ser se reorganizar. Um forte abraço e até a próxima.